Oi, jovens. Vamos falar sobre a crise na sociedade durante o período da República em Roma. Ainda estamos naquela viagem, né? Em Roma. Lembra dos patrícios? No início da monarquia, quando começamos a falar sobre a monarquia romana, eles tinham muito prestígio, né? Os patrícios, é verdade, tinham sim muito prestígio. Eles se diziam que tinham origem dos primeiros romanos. Classe superior, classe que se destacava. Mas vocês viram que na República os plebeus passaram a conquistar direitos cada vez mais, né? Inclusive participando da tribuna da plebe, Senado. Eles agora estão aí se destacando. Por volta do século III a.C., os patrícios praticamente já não estavam mais existindo, porque era uma classe social fechada e não cresceu essa classe social. Muitos patrícios casaram com plebeus, plebeus ricos, e aos poucos essa classe foi desaparecendo. Os plebeus passaram a ter destaque em Roma. Participava do Senado, como eu falei para vocês, né? Então, e da tribuna da plebe. Tribuna da plebe, o nome já diz, né? Bem, então os plebeus, eles estão agora no governo, já no finalzinho do período republicano, né? Eles estão no governo. E vão pensar em resolver algumas situações internas que existem em Roma. Em Roma, vocês sabem que Roma era um país guerreiro, né? Fez muitas conquistas e muitos participavam, muitos plebeus participaram das guerras, que tinha os plebeus ricos e tinha os plebeus pobres. Então muitos participaram das guerras e quando voltavam, suas terras não tinham sido cuidadas e eles terminavam com dívidas e pagando, entregando a terra aos plebeus mais ricos. E agora vai surgir uma classe de os plebeus mais ricos, aqueles que perderam as terras, aí saíram do campo, saíram da área rural e foram viver em Roma, foram viver na cidade de Roma, foram viver na cidade. Era o êxodo rural e que trouxe conflitos, porque não tinham onde morar. Vinham de um meio rural, não tinham onde morar, não tinham trabalhos, até porque grande parte dos trabalhos eram feitos pelos escravizados. Então, o que fazer? Bem, dois personagens vão se destacar, são dois irmãos. Viu? Um é o Tibério Graco, ele era da tribuna da plebe. Ele fez uma proposta. A proposta dele era a seguinte: que limitassem o tamanho das propriedades para que não tivessem assim grandes latifundiários, limitassem isso aí e doassem terras para aqueles mais pobres, lotes de terras públicas para os mais pobres. Essa proposta que ele faz foi em 133 a.C., né? Um ano depois, assassinaram ele. Os senadores organizaram, fizeram uma trama e assassinaram Tibério Graco. Bem, 10 anos depois, o irmão dele, Caio Graco, resolve dar continuidade à proposta do irmão que foi assassinado e segue com a mesma opinião de impedir que os ricos tomem tantas terras dos pobres e distribuir terras para a população pobre, para que ela saísse da cidade, porque estava tendo um problema seríssimo em Roma. Muita gente desempregada em Roma sem ter onde morar. Então, Caio Graco vem com essa proposta. Isso foi em 123 a.C. Um ano depois, novamente, os senadores, que era formado pelos plebeus mais ricos,
eles vão tramar o assassinato de Caio Graco. Inclusive, Caio Graco estava com seus escravizados no momento e ele não teve como fugir do cerco, então ele pediu para um próprio escravo dele matar ele, mas ele não se entregava aos seus inimigos. Bem, jovens, esse é um resumo da crise que vai acontecer na sociedade romana no final do período republicano. Bem, voltaremos com outra aula, outro vídeo, se Deus quiser.